Deus. Os irmãos podem se sentar. Mês do resgate, que é o tema nosso, né? O tema mensal. E quarta-feira retrasada eu preguei sobre o resgate da fé. Como nós devemos nos resgatar de certa forma, entre aspas, dentro daquilo que Deus quer para nós, na primeira Pedro. E dando sequência, eu queria falar sobre o resgate da família. Porque às vezes nós queremos ganhar tantas almas, tantas pessoas, esquecemos de quem está dentro de casa, os nossos. E eu creio que é o mais importante. Murilo, eu vou ler as versões na NTLH, tá? Se puder colocar aí os textos, eu vou ler na versão NTLH. Fica um pouco mais fácil de compreender. Tá? Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Glória a Deus, obrigado, me pegou a água. Glória a Deus. Josué 24, verso de número 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o mundo hoje, ao que parece, tem apenas um objetivo: destruir a família. Sabe a família tradicional? Pai, mãe, filhos. Parece que quando nós encontramos uma criança hoje, a gente quase pergunta para ela: seus pais ainda estão juntos? Seus pais ainda não se separaram? Porque o número de famílias que se destroem tem crescido absurdamente. E pasmem vocês, o número de divórcios dentro da igreja é maior do que a quantidade de divórcios lá fora. Ou seja, o mundo tem sido mais cristão do que a gente. E qual que é o objetivo do mundo aí fora? E às vezes até algumas igrejas têm pregado contra isso. É destruir o modelo familiar tradicional. É destruir, destruindo o modelo de família tradicional, acabar destruindo a fé cristã. Porque a família é a base da fé cristã. O casamento, a união de um homem com uma mulher e os seus filhos é a base da fé cristã. A Europa hoje está sendo devastada e sendo tomada pela cultura oriental. Por quê? Porque os muçulmanos mudaram para lá e eles têm o conceito de ter vários filhos, coisas que deveriam ser para os cristãos também. E quando a França abriu as portas para eles, eles foram se multiplicando, e hoje a fé dominante lá é a fé muçulmana. Porque a família, do jeito que Deus estabeleceu, continua sendo base para a cultura, base para tomarmos as portas do mundo. Amém, Wanda? Então, o cerne físico da fé cristã está dentro da família. Deus, no Antigo Testamento, comparou a sua relação com Israel a um casamento. Jesus comparou a sua relação com a igreja a um casamento. Por que isso? Porque a família é a base. A família tem sido a base da construção da fé que nós professamos. E a preservação dela é função dos crentes. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Me ajuda, Murilo, por favor. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Ao que parece, alguns no tempo de Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, naquele afã de fazer a obra do Senhor, de fazer a obra crescer, eu preciso pregar, eu preciso falar, eu preciso ir, estavam deixando de cuidar da sua própria casa.
Aí Paulo diz para eles: olha, se você não está cuidando da sua casa, você é pior do que aqueles que não creem. Ou seja, você está querendo tanto fazer o reino crescer que está esquecendo a base. Está querendo tanto fazer o reino frutificar que está esquecendo do principal. Qual é o principal, Senhor? O ministério que eu já te dei. Sua família, sua casa. Isso é a nossa prioridade principal. Fortalecer a nossa família. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Mas, o livro vai pondo ali, mas eu já vou adiantando para não tomar tempo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. Paulo está falando do homem, mas serve para a mulher também. Aqueles que são casados têm a preocupação do dia a dia. Por quê, Rafa? Porque a função dele é agradar a esposa. Quem está dizendo isso? Eu, Rafael? Não, o próprio Deus, através do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos de Josué, nós vemos que Josué servia a Deus de forma contínua, desde quando ele estava com Moisés, até quando ele assumiu a liderança do povo. Mas quando ele foi tomar uma atitude, ele falou assim: eu estou na obra, mas a minha família está comigo. Eu faço a obra do Senhor, mas a minha família vem junto. Porque é imprescindível para Josué que a sua família servisse a Deus junto com ele. É imprescindível para nós que a nossa casa sirva ao Senhor. É a nossa primeira estrutura. Jesus, quando deu a ordem dos discípulos para eles irem, eles dizem: primeiro Jerusalém, primeiro a sua casa, primeiro onde você está, depois você vai para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra, mas primeiro a sua casa. Cuide dela. A família sempre foi o sonho de Deus para os homens. Tanto que Deus, quando fez a mulher para o homem, a sua ordem foi para multiplicar. A ordem de Paulo a Timóteo para os obreiros é que eles fossem maridos de uma só mulher, que fossem bons pais, tendo filho em sujeição. Então, pensar em resgate, após o nosso resgate, após a nossa fé estar fincada no Senhor, o nosso próximo objetivo é resgatar a nossa casa. Eu estou salvo, e glória a Deus, a salvação é individual, mas é a nossa casa. E o nosso cônjuge? E os nossos filhos? Como é que eles estão? Eu estou bem, glória a Deus, estou ganhando alma, oro para todo mundo, vou atrás de todo mundo, mas e a nossa casa? Então, meu primeiro ponto, Jesus, vou fazer pregação de 3 pontos. O meu primeiro ponto é o casamento. A ordem de Deus para nós foi que nós nos casemos e que nós tenhamos vários filhos. O que é isso? Família. Essa é a ordem de Deus. Que o homem deixe pai e mãe, una-se sua esposa e multipliquem-se, tenham filhos, formem uma família. Hoje, o mundo moderno vai dizer assim: olha, existem vários tipos de família. Não tem problema se a sua família for um pouquinho diferente, for assim, está tudo certo. E aí algumas igrejas vão dizer assim: não, tudo agrada a Deus. Essa palavra diz para nós: é homem, mulher e os seus filhos. Rafa, o que passa disso é o quê? É mundanismo, é coisa de Satanás, coisa do inferno. A imagem que nós temos de casamento, de família, é que existe apenas um homem e uma mulher que se unem em uma união que deveria ser inseparável. Ou seja, o que Cristo disse? O que Deus uniu, não separe o homem. E eles tenham filhos. Mas mesmo quando esse preceito ele é assumido e as pessoas falam: não, esse é o correto, a gente vai seguir nisso. Aí entra uma outra doutrina que é mundana, feminismo. Não é meu ponto ficar batendo nisso, quem sabe um outro dia. Mas aí o feminismo vem dizer assim: olha, vocês dois são iguais, homem e mulher são exatamente iguais. Mas não é isso que Deus diz. Homem e mulher têm funções diferentes dentro do casamento, têm deveres diferentes dentro do casamento.
A gente poderia abordar diversos textos para aplicar essa verdade, mas só para a gente ganhar tempo, Efésios capítulo 5, verso 21, 22 e verso 25. Diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu acredito que esse texto resume muito bem o que é o casamento aos olhos de Deus. É onde um serve o outro. É onde um é servo do outro. Aonde a mulher obedece o seu marido como se esse fosse o próprio Cristo. Sou eu que estou falando isso? Apóstolo Paulo. Se você não gostou, quando você chegar lá no céu, você discute com ele. Ou discute com o Espírito Santo no seu quarto, quando você estiver orando. Por que você colocou isso na Bíblia? Eu não queria. Marido, ame a sua esposa, a ponto de morrer por ela se for preciso. Mas enquanto você não morre, cuide, zele dela, com todo o cuidado do mundo, assim como Cristo faz com a igreja. A tal ponto, que nada falte para a esposa. O homem, na condição de líder, deve ser o maior servo de dentro da casa. Rafa, me dá um exemplo na Bíblia. Se o homem é o líder, e Jesus deu um ensinamento muito grande, na noite em que eles estavam ceando, antes de Jesus ser traído, ele diz para nós o seguinte: todos os discípulos estavam discutindo, quem vai ser o maior? Quem é o melhor entre nós? Aí Jesus pega uma bacia de água, coloca no chão, tira a sandália dos pés do discípulo e começa a lavar, serviço de escravo. Olha para eles e diz assim: quem quer ser o maior entre vocês? Seja o servo. O homem é o líder, então ele deve ser o maior servo da casa. Ele deve ser aquele que zela pela família, cuida da família. E tudo isso deve ser feito por amor ao Senhor. Rafa, meu marido não é perfeito. Não, mas porque você ama Deus, você o obedece. Rafa, minha esposa não é perfeita, mas por amor a Deus, você cuida dela. Esse é o melhor modelo de casamento que existe. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que não é fácil, porque nós não somos fáceis. Mas imagine se Cristo desistisse da gente só porque a gente é difícil. Mas, para isso ficar mais fácil, olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim: então, peço que deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e... Amém? Tem gente aí comigo? Amém. Glória a Deus. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Rafa, mas Paulo não está falando de casamento aí, ele está falando no geral. Mas se eu tenho que aplicar isso para os de fora, quanto mais dentro de casa. Se eu preciso aplicar isso para todo mundo, quanto mais no meu lar, na minha casa, na minha família. Pense, se você fosse lidar com a sua esposa como se ela fosse superior a você. A esposa lidar com o marido com preceito. Não, ele é melhor que eu. Porque é isso que o texto está dizendo. Ou seja, imagine você vai para uma discussão, o clima está quente. Você vai com o pensamento assim: não, talvez ele esteja certo, talvez ela esteja certa. Poxa, eu posso mesmo estar errado. Ou acordar de manhã e pensar assim: como é que eu posso tornar o dia da minha esposa melhor? O que eu posso fazer para tornar o dia do meu marido melhor? Como que seria a nossa vida a dois se fosse dessa forma? Todo dia. Como que seria o nosso casamento se nós aplicássemos isso todo dia? Rafa, eu não consigo. Mas se você se esforçar
a maioria dos dias serão bons. A maioria dos dias vão dar certo. Vamos lá, segundo ponto. Criação de filhos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4. 1 Timóteo 3, verso 4 diz assim. Paulo está aqui dando uma instrução para aqueles que querem ser pastores, querem ser os bispos da igreja. Ele diz assim: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Como eu disse, Paulo está falando sobre para quem quer ser bispo na igreja, ser o pastor, ou seja, aquele que quer ser o modelo, o exemplo da igreja, seja marido de uma só mulher. Cuide dos seus filhos, seja um bom chefe da própria família, eduque os seus filhos para que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Os pais têm a obrigação de educar os filhos. E a minha geração parece que está delegando essa função para a escola. Não, vou mandar meu filho para a escola e lá ele vai ser educado. Lá na escola eles vão ensinar esse tipo de coisa. Muitos pais pensam assim, mas infelizmente essa não é a verdade. Sabe por quê? Educação tem a ver com transmissão de caráter. Ensinar o meu filho a ter caráter, ser uma boa pessoa, ser alguém correto, digno, justo. Essa é a função dos pais. Qual que é a função da escola? Ensinar. Passar ensino, ler, escrever, essas coisas. Educação não tem nada a ver com isso. E vamos ser sinceros, nessa função de instruir, nem isso a escola faz bem. Quanta criança aí com 15, 16 anos mal sabe ler, escrever? Aí você vai confiar a educação dos seus filhos para a escola. Aí, o que acontece? Nós temos crianças que são rebeldes, respondonas, mal educadas. Aí o mundo tem um ditado que diz assim: eu crio meu filho para o mundo. Só que para nós isso não funciona. Para eles pode até ser verdade. Irmãos, são eles. Nós temos uma lei. E a nossa função é criar os nossos filhos para a glória de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz o seguinte. Provérbios 22, 6. Cada um deles sumiu de lá. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. É a nossa função levar os nossos filhos para o Senhor, guiá-los nessa jornada. É a nossa função pregar Cristo para essas crianças, falar de Jesus para elas, ser um exemplo, porque o texto diz: eduque a criança no caminho. Não é mostra o caminho e deixa ela seguir sozinha. É no caminho. Seja um exemplo de quem anda com Deus. Seja um exemplo de quem ama ao Senhor. E pregue para o seu filho sempre, sempre, o tempo todo. Esteja junto, esteja presente. Nós precisamos dessa conexão. E aí nós podemos voltar para o casamento. Por que a geração de hoje é tão fraca e tão frouxa? Olha quantos divórcios. Os filhos são criados pelas mães. A mulher nunca vai despertar um homem dentro de um menino. É função do pai fazer isso. E aí nós estamos vendo a geração que está vindo, né? Geração que está se formando. Nossa, como são frágeis. Como são mimizentos. Como são chatos. Por quê? Não conseguem aplicar isso. Efésios, capítulo 6, versículo de número 4. Jesus sempre aparece. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos.
não é de qualquer forma, tem um jeito certo, com amor, com zelo, com cuidado, mas também é um dever. Criar os nossos filhos para Deus. E aqui vai pegar um pouquinho, mais um pouquinho, não sei. Então, se os nossos filhos são mal educados, respondões, desobedientes, de quem que é a culpa? Se eu não posso jogar a culpa para a escola, a culpa é minha. E deixa eu contar uma coisa, Deus vai cobrar isso de você. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 3. Você conhece o contexto, né? Diz assim: eu lhe disse, Samuel dizendo para Elias, quando Deus apareceu para Samuel, chamou Samuel, Samuel. A visão que ele teve foi essa. Eu lhe disse, Deus falando, que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia o que eu ia fazer, mas não os fez parar. O castigo de Deus veio porque Eli pecou? Qual o pecado de Eli? Não corrigir os filhos, não criar os filhos da maneira que Deus estabeleceu. Deus disse: eu vou castigá-lo, porque Eli sabia de tudo isso, mas ele não fez eles parar. Ele permitiu que os filhos continuassem zombando de Deus. E será da mesma forma conosco, se nós negligenciarmos a criação dos nossos filhos. Rafa, mas eu criei meu filho com todo zelo no caminho do Senhor, eu fiz tudo direitinho e eu perdi, ele se desviou, Deus vai cobrar de mim? Não, porque você disciplinou, você fez sua parte. Os próprios filhos de Samuel desviaram. Então, qual que é a nossa função? Fazer todo o possível para criar o nosso filho no caminho do Senhor. Dar tudo de nós para isso, porque criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Para mim encerrar esse tópico, Provérbios capítulo 29, versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança, quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Eu fiz muito minha mãe passar vergonha. Eu era meio que mimado. Meu filho mais velho foi primeiro por um tempo. Mas quem já não passou vergonha com criança? Chorando dentro do mercado, gritando, fazendo escândalo. Aí provavelmente dizer assim: é bom você corrigir e disciplinar o seu filho. Mas por quê? Porque um dia ele vai fazer você passar vergonha. Só que isso não é só quando é criança. Às vezes nossos filhos se envergonham depois de adultos, tomam decisões, atitudes. Por quê? Porque não corrigimos eles. Terceiro ponto para mim encerrar. Vamos falar sobre os filhos. Falamos sobre casamento, falamos sobre a criação deles, agora vamos falar direto com eles. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3 diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. É dever dos filhos serem obedientes aos pais. Mas o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente. É dever dos filhos obedecerem aos pais. Mas o meu pai e a minha mãe é dever dos filhos obedecerem aos pais. Isso só não se aplica se o pai ou a mãe der algum mandamento ímpio e mundano. Caso não, obedeça. Eu não gosto, eu não quero. Obedeça do mesmo jeito. Mas caso eles não sejam, olha a lei. Isso aqui me chocou um pouco. E é engraçado quando a gente lê o texto e refletindo sobre um assunto específico, sobre um prisma, ele grita. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 até o 21. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 em diante. Diz assim: pode ser que um homem
tenha um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Ou seja, tirou a culpa dos pais, o pai castiga. Então, os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, e no lugar de julgamento, na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Faz o pai passar vergonha. Aí, todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Nossa, isso aqui é chocante. O filho é desobediente, é rebelde, leva para a praça pública e mata ele. Por quê? Porque daí você tira o mal do meio do povo. A rebeldia sai do meio do povo. Rafa, a gente vai fazer isso hoje? Claro que não. Mas como diz o livro de Hebreus, as coisas que foram escritas antes são sombras para agora. Há um princípio espiritual por trás disso. Qual é, Rafa? Que haverá morte sim, só não será física. Os filhos que não obedecem aos pais morrem espiritualmente. Aí, nem pai. Aí, quando a gente olha para as crianças que são assim, a gente vê que elas se desviam, que elas se perdem. E você vai ver, não são coisas graves, é a simples desobediência. É porque acham que o pai e a mãe não sabem de nada. Não, meu pai e minha mãe sabem de nada. Eu que sei. Poxa, a gente já passou pelo caminho que vocês estão passando. A gente sabe também. Sabe? Nós temos que olhar para a lei de Deus e entender que ela é preciosíssima para nós. E toda vez que nós vamos contra a lei do Senhor, há uma consequência. E ela pode ser eterna. Se o seu casamento vai mal, se você peca dentro do seu casamento, a consequência pode ser eterna. Se você peca na criação dos seus filhos, a consequência pode ser eterna. Se os filhos pecam na obediência com os pais, a consequência pode ser eterna. É dever dos filhos a obediência aos pais, e isso tem promessa. Deuteronômio 5,16: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou lhe dando. Além da promessa divina, tem o fato de que normalmente os pais querem o melhor para os filhos. Jesus dizendo: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. É normal o pai querer ver o filho crescer bem na vida. É normal que a família, os pais, protejam os filhos. Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9. Eu já estou encerrando. Provérbios 1, versos 8 e 9. Diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. O resgate da família, como Deus quer, deve partir de nós. Rafa, está tudo destruído, o casamento está ruim, é tempo de resgate. Como que eu vou fazer isso? Através da palavra. Rafa, eu não estou criando meus filhos da maneira que a palavra instrui. O que eu faço? Resgata eles. Se for preciso castigar, castiga. Está num negócio agora que não pode bater em criança. Não, a Bíblia manda bater. A Bíblia diz que as crianças nascem loucas. Aí as palavras do pai e da mãe colocam juízo na cabeça dos filhos. Vamos colocar o texto aqui, mas está lá em Provérbios. Se tiver que castigar, se tiver que puxar a orelha, se tiver que pôr de castigo, se tiver que tomar o celular, se tiver que brincar, se tiver que obrigar a fazer as coisas, está aqui a Bíblia, você vai ler e não
vai sair desse quarto enquanto você não acabar. Não precisamos fazer isso lá em casa, lá em 2, pelo menos. Nós temos que criar o nosso filho no caminho do Senhor, os nossos filhos. Caso não, castigo virá sobre nós. É tempo de resgate para eles. Rafa, até hoje eu não obedeci meu pai e minha mãe. Fui rebelde. Nossa, eu sou difícil. Nossa, Senhor Jesus, se eu pudesse. É tempo de resgate. Resgate a obediência, porque você vai ser muito bem nessa terra. Não é promessa minha, não. A Bíblia que promete. Vai aperfeiçoar o seu caráter. Vai ser uma pessoa melhor. Resgate da nossa família deve partir de nós. É nosso dever levarmos a nossa casa a adorar a Deus. Levar os nossos cônjuges a Deus. Levar os nossos filhos a Deus. E aí, nós podemos olhar lá para fora. Aí os nossos olhos vão lá para fora. Por quê? Porque eu já levei a minha esposa a Deus. Eu já levei os meus filhos a Deus. Por que eu faço agora? Eu vou levar o mundo a Deus também. E sabe qual que é a maior prova de que o Evangelho está tendo efeito na sua vida? É a sua casa estar servindo a Deus. Porque como que eu vou pregar o Evangelho para um ímpio e dizer Deus pode salvar seu casamento? Ele vai dizer, mas não salvou o seu? Deus pode te ajudar no seu filho que está passando por isso, por aquilo. Mas o seu está pior. Como que eu vou falar? Como que eu vou provar que Deus pode agir se Ele está agindo na minha vida? E a culpa é minha. Rafa, eu fiz tudo e não deu certo. Tira a culpa de dentro de si. Mas primeiro faça tudo. Não conta historinha furada só para acalmar seu coração. Eu ouvi um pregador dizendo certa vez, e eu concordo totalmente com ele, que o nosso coração é o melhor advogado que nós podemos encontrar. Sabe aquele advogado de porta de cadeia? Aquele bem chulezento mesmo? Que você pode ser pego com a arma na mão, com o corpo, com o sangue, e a polícia viu acontecendo. Fala, não, eu defendo você. Você está certo. Você é inocente mesmo. Mas seu coração é desse jeito. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho engraçado uns pregadores dizer assim, eu estou sentindo no meu coração de falar isso para você. Meu Deus do céu. Não fala então, deixa pra lá. Mas voltando aqui, não se engane achando que você está fazendo tudo. Faça tudo de verdade. Não conforme você quer, mas conforme a palavra diz. E aí nós resgataremos a nossa casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa vida.